Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo e dessa vez, meu amigo, se a temporada não era para valer até aqui, depois de tanto problema, depois de tantos trancos e barrancos, agora a coisa ficou séria, já é clima de playoff, meu amigo. Eu sou o Cleverton Linhares e hoje eu estou sozinho, não tem Giba Pérez, não tem João Gabriel Gelli, estão todos eles com seus compromissos, então eu assumo por conta aqui. Mas não é por isso que eu não estou em boa companhia para falar sobre o jogo contra o Cleveland Browns. Estou aqui com o Eber Barros do Downpound BR. Eber, você já esteve aqui na Casa do Corvo, já participou da nossa live da AFC Norte lá no começo da temporada, então nem vou me alongar muito com as cerimônias. Seja muito bem-vindo de volta, meu querido. Fala, Cleverton, fala, querido amigo aqui que nos escuta na Casa do Corvo. É um prazer demais estar aqui de volta, podendo participar, ajudar vocês. Falar um pouquinho desse jogo que mexe com os nervos de ambos os lados, né? Tanto torcedores do Ravens quanto torcedores do Browns. A gente sabe que tem muita coisa envolvida, muita rivalidade no confronto. E ultimamente tem acontecido bastante coisa que tenha gerado uma rivalidade ainda maior, né? As duas equipes, ainda mais falando do último jogo no ano passado, aquele jogo disputadíssimo, e a gente não sabe o que esperar para esse ano, né? Esperamos que mais do mesmo, mas a temporada foi rolando até aqui e muita coisa mudou, né? E acho que a gente pode falar bastante disso ao decorrer e ajudar o nosso amigo ouvinte a entender por que tantas coisas mudaram e o que a gente pode esperar desse jogo, né? E do jeito que a temporada tá maluca e qualquer tropeço dentro da AFC Norte é um problemão que a gente vai falar daqui a pouco, cara, vai ser uma disputa, vai ser clima de Libertadores domingo. Clima de Libertadores vai ser um Sunday Night Football, eu espero pra ninguém botar defeito. Bora puxar o barco então. Antes da gente começar a falar do time em si, já faz um tempinho que nós estamos pedindo para os nossos convidados falarem um pouco sobre comissão técnica, a respeito dos técnicos, coordenadores e tudo mais. O Kevin Stefanski, me corrija se eu estiver errado, ele assumiu o time na temporada passada, né? Sim, assumiu o time em 2020, desculpa. Pegou ali um dos piores anos possíveis para se começar a acomodar uma equipe, né? O começo de todo esse problema que a gente está vivendo aí, da pandemia, e teve que pegar uma temporada típica, né? De menos trabalhos presenciais, muita coisa no Zoom, muita coisa no Skype, todas essas coisas, né? E aí, agora você chegou onde eu queria chegar. O Kevin Stefanski assume o time numa fase terrível para o Baltimore Ravens na época, inclusive foi muito complicado, a gente viu o resultado disso em campo, obviamente fora os outbreaks de Covid que teve dentro do Baltimore Ravens, que isso aí nem se fala, mas para o Cleveland Browns, apesar dos pesares, sem torcida, com pouco treinamento presencial, talvez zero treinamento, não sei como é que as coisas funcionaram em Cleveland, o time chegou longe, o time foi para os playoffs, o Cleveland Browns tirou aquela nhaca de poder vencer finalmente o Pittsburgh Steelers em pós-temporada. Nossa, e eu vi esse jogo, eu fiquei muito empolgado.
Foi assim um baita de um jogo, né? O Cleveland Browns já começou com um pé no acelerador, Pittsburgh cometendo erros terríveis e querendo buscar o resultado depois. Foi um baita jogão. O amigo torcedor que está chegando agora que não assistiu esse jogo, eu recomendo que procure. Chegamos no ano de 2021. A gente tem um Cleveland Browns que, depois do que fez na temporada passada, se esperava muita coisa. Falamos de como o Cleveland Browns vem para ser favorito na AFC Norte e tudo mais, e tal de coisa. Vai lá o Baltimore Ravens brigar para conseguir uma vaga de wildcard e vão lutar ombro a ombro pela divisão e tudo mais. A realidade hoje é que o Cleveland Browns inexplicavelmente está numa campanha 6-5 em último na divisão, se eu não me engano. Nesse momento, se eu não me engano... Nesse momento, sim. À frente tem o Cincinnati Bengals e mais em cima ainda o Pittsburgh Steelers. Só que, poxa, é uma campanha positiva. O Kevin Stefanski tá tendo que se virar com problemas de lesão. O injury report do Cleveland Browns, se a gente reclamava que o nosso estava feio, dos Browns também não estava muito atrás. Qual a percepção, a avaliação do Kevin Stefanski para esse trabalho de 2021 pro torcedor do Cleveland Browns? O que a gente espera do Stefanski? Cara, vamos lá. Eu acho que, de certa forma, uma coisa que é legal a gente até mencionar, o Stefanski termina o ano de 2020, começa 2021, no caso, né? Eleito como head coach da temporada passada, né? Ele foi realmente um dos melhores trabalhos que a gente viu ao redor da liga. Isso eu tento falar sem carregar o lado do clubismo, mas a gente conversou com muita gente de outros times e muitas pessoas confirmaram isso, né? Fez todo esse trabalho, tudo o que girava em torno de Cleveland, dos problemas que a franquia enfrentava, e ele conseguiu fazer um trabalho assim, beirando a perfeição. Acho que se tivesse avançado naquele jogo contra o Kansas, talvez teria coroado ainda mais um trabalho que foi muito bom. E o problema disso, cara, é que a expectativa foi gerada, né, para 2021, tanto com o trabalho dele, mas também com as movimentações que o Browns fez na free agency, no draft, foi muito bem com as escolhas e tudo mais. E você vem para 2021 com uma expectativa acima do que você tinha em 2020, de coisas melhores poderiam acontecer. Tanto que o amigo aqui da Casa do Corvo, ou de outros programas, outros fãs que nos escutam, que tiveram a oportunidade de acompanhar nosso programa lá da AFC Norte, sabe do quanto a gente falou, do quanto a gente conversou sobre o Browns, as expectativas que eram geradas, e agora a gente vai vendo ao longo da temporada, como você mencionou, é um time que está 6-5, tem uma campanha positiva, mas está numa divisão que se não for a mais disputada, deve ser uma das mais disputadas da temporada até aqui. Então, acho que o trabalho dele em si vem sendo muito prejudicado, talvez por... a gente pode falar das lesões, é claro. A gente pode falar também dos problemas extra-campo, né? A gente viveu aí até 2 semanas atrás a novela do Beckham, que até a semana 3 era uma expectativa altíssima para que ele pudesse voltar, e ele volta na semana 3. E aí a gente ficou semana 4 esperando ele estrear, na semana 5 esperando ele estrear, porque por mais que ele tenha jogado na semana 3, ele não apareceu em campo, ele não foi o Beckham que a gente queria. Então a gente ficou sempre naquela, tipo, talvez na próxima semana. E continuamos aguardando até que 2 semanas atrás, depois de muitos problemas e várias coisinhas aleatórias que a gente poderia citar aqui, mas iríamos nos alongar muito, acho que todo mundo acompanhou, sabe um pouco da novela que foi vivida. Te interrompendo rapidinho, aqui na Casa do Corvo a gente costumava falar que o sapo do Baker Mayfield era justamente o Odell Beckham, porque quando não estava no campo, o Baker rendia mais. E você viu que o jogo seguinte, onde ele saiu, o Browns passou o carro no Bengals. E aí todo mundo, de certa forma, ligou o modo ilusão de novo, falou, agora vai. E aí no jogo seguinte, toma o atropelo do Patriots. Então, já fica aquela coisa, talvez, calma, gente. Beckham podia ser um problema, mas não é o problema geral, tem muito mais coisa, e eu acho que isso vai de encontro até para tentar responder um pouco da sua pergunta, né? O Stefanski até aqui na temporada tem mostrado algumas dificuldades que talvez no primeiro ano ele não tenha enfrentado, ou talvez não tenha precisado lidar com isso, não sei exatamente dizer, mas tem mostrado algumas dificuldades de play calling em alguns jogos, tem tomado algumas decisões ruins ao longo da temporada.
principalmente nos jogos onde ele precisou, por exemplo, achar uma solução para a principal arma do Browns, que era o jogo corrido. Quando você não tinha Nick Chubb, não tem o Kareem Hunt, você tinha só o D'Ernest Johnson, em um momento você ainda conseguiu usar a sua linha ofensiva, que é a principal setor dessa equipe, né? Basicamente onde o Browns está investindo as suas fichas, investindo todos os seus esforços, vide as renovações com o White Teller e com o Joe Bitonio, agora são os dois dos melhores guards mais bem pagos da liga, né? No ranking é o segundo e o terceiro, se não me engano, na PFF, pelo menos até a semana que eles tiveram seu contrato renovado, eles eram o segundo e o terceiro guards no geral da liga, e você tem essa linha ofensiva que ajuda muito o jogo corrido. Mas e quando isso não dá certo? O que você faz? Você consegue variar o jogo aéreo? E a gente vê nos jogos do Browns o quanto a equipe tem sofrido no jogo aéreo, e muito disso acaba caindo no Stefanski, né? Essa coisa de tipo, cara, e aí a gente viu muito do ano passado o jogo aéreo funcionando, e nesse ano a gente viu esse jogo caindo, esse jogo regredindo, né? Então a gente fica um pouco preocupado, mas tem alguns lampejos de esperança que a temporada vai mostrando pra gente, ao mesmo tempo que esse lampejo ele aparece, ele vai embora talvez no mesmo jogo ou no jogo seguinte. Então tem sido uma temporada de altos e baixos aí para ele, e a gente espera que ele consiga, é claro, agora com a volta de peças importantes, principalmente no lado ofensivo da bola, a gente espera que esse time comece a engrenar, visto que está no momento da temporada que realmente precisa. A gente falou aí de como a AFC Norte está complicada, e a sequência do Browns agora, na verdade toda a sequência da AFC, né, eu estava olhando até a força do calendário de todas as equipes, e a AFC Norte está de longe assim com um dos calendários mais difíceis nessa sequência, né? E falando de Browns, a gente joga contra o Ravens agora, na próxima semana tem o tão querido e desejado descanso da bye, e depois que volta da bye já pega o Ravens de novo. Então já tem uma sequência bem pesada aí pela frente, né? Aliás, eu quero mandar quem fez o calendário da NFL pro quinto dos infernos, porque puta merda, cara, pegar Browns com um intervalo de 15 dias e ainda por cima depois a bye deles, meu Deus do céu, cara, e pra gente tendo Pittsburgh no meio. A bye do Ravens é quando? Eu tô meio perdido ainda no calendário. Já foi? Então vocês já foi, semana 8. Estão descansados, né? Então, só que agora todos os jogos de divisão do Baltimore Ravens estão concentrados agora, porque teve o jogo contra o Cincinnati Bengals lá atrás, agora não lembro se era semana 4 ou semana 5, e fora ele, todos os jogos de divisão são agora, porque pegamos o Cleveland Browns agora no Sunday Night Football, depois tem Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns de novo, aí tem Green Bay Packers, Cincinnati Bengals, Los Angeles Rams e Pittsburgh Steelers. Realmente, é uma sequencinha difícil, e o Browns também pega alguns confrontos agora na sequência. Se eu não me engano, eu vou até abrir aqui o calendário enquanto a gente conversa, né? Porque eu acho que é importante a gente falar para passar essa noção de como não só o Browns, mas o Ravens também estão numa sequência que vão falar muito do que as equipes vão fazer no restante da temporada, até pensando em playoffs, né? Hoje o Ravens é líder da AFC, né? Mesmo com todos os problemas que tem enfrentando. A gente viu o Bengals em algum momento ali assumindo a liderança e surpreendendo todo mundo. Consegui abrir aqui. Então Ravens fora, Ravens em casa na sequência, aí depois pega o Raiders e o Packers. Essa é a sequência do Browns. Então, aí os próximos 3 jogos, tirando o Raiders, que eu acho que é sempre a gente nunca sabe o que esperar desse Raiders, né? Hoje tava fazendo um jogo contra o Cowboys, semana passada já fez um jogo mais ou menos, e parece uma equipe que, sei lá, quando você menos espera, ela vai te surpreender, tanto positivamente quanto negativamente, né? Mas se você pegar aí os 2 confrontos contra o Ravens e o Packers lá no Lambeau Field, são jogos dificílimos e são vitórias importantes que você precisa arrancar aqui, né? Tanto jogando fora quanto jogando em casa, principalmente jogando em casa. Eu acho que é importante você conseguir pelo menos garantir as vitórias dentro do seu território, mas hoje o Browns tem 6 vitórias e 5 derrotas. Olhando para a AFC, hoje o Ravens tem 7 vitórias. Tem uma diferença. Por mais que seja uma vitória de diferença, a gente sabe que olhando para o calendário tá difícil tirar essa diferença, né? E mesmo querendo colar ali em segundo lugar, que talvez possa ajudar o Browns a ter uma campanha para ficar entre os 7, para passar como wildcard. 7-3. Realmente está difícil hoje ainda, né? A FC, no geral, é uma divisão que está muito equilibrada. Eu não sei se positivamente ou negativamente,
né? Porque a gente olha para a NFC, a gente vê que tem equipes que estão disparadas. O próprio Cardinals perdeu acho que 2 jogos apenas, o Green Bay, equipes que estão ali voando, e a NFC Norte está muito equilibrada, né? O próprio Patriots, que começou muito mal, agora começou a alavancar, já passou o Bills, que era uma potência, agora já não é mais. Tá uma loucura. Eu acho que depende do ponto de vista, tá? Porque se você olha, por exemplo, a AFC Norte, tá todo mundo com campanha positiva. O que separa Cleveland Browns do Cincinnati Bengals, por exemplo, é uma bye, né? Porque os Bengals já descansaram, os Browns ainda não, por isso tem uma derrota a mais. Só que do outro lado você tem um Tennessee Titans que perdeu para um Houston que tá 2-8. E é um Tennessee Titans que é nesse momento seed 1 da AFC. É uma loucura demais, né, Cleverton? A gente fica analisando, a gente voltando naquela conversa que a gente teve no começo do ano, né? No começo da temporada, e as previsões que a gente fez estão quase indo por água abaixo, assim, sabe? Tirando o Ravens, que eu acho que tem essa façanha de, não sei, a gente internamente no grupo do Browns tem uma raiva imensa do quanto de sorte tem essa equipe, porque deu tudo errado e mesmo assim os caras arrancam uma vitória daquele lugar que vocês sabem de onde eu ia falar, sabe? Porque não tem uma explicação exata para falar isso. É uma franquia que construiu uma cultura que mesmo nos piores momentos ainda consegue render frutos. E olha os resultados aí falando, né? Hoje é líder da FC Norte, uma divisão que tá muito disputada. A gente brinca demais, assim, o quanto é estranho, né? E chato, porque no ano que o Browns conseguiu realmente montar, talvez um dos seus melhores elencos, tá numa das suas melhores fases desde 99, aí, de quando a franquia voltou, tá todo mundo muito bem. Os 3 times da divisão estão bem, até os Steelers, que a gente falou que ia ser um saco de pancada, talvez, por tudo que estava acontecendo, é um time que tá na frente do Browns hoje, sabe? É bizarro e ao mesmo tempo chega a ser frustrante um pouco, né? A gente esperou tanto por esse momento e quando ele chegou, a gente não tá conseguindo aproveitar da forma como a gente imaginou. Não sei, acho que é um pouco dessa frustração que a gente vem carregando ao longo dessa temporada, por tudo que tem acontecido, por jogos que perdeu, né? Perdeu aquele jogo pro Kansas, um jogo que o primeiro jogo da temporada foi muito disputado e o time ainda não teve aquela coisa de saber ganhar jogos importantes. Foi assim também contra o Chargers. É claro que teve ali alguns percalços de arbitragem que a gente falou muito na época, mas são 2 jogos contra 2 times que são contenders na FC. Você perdeu e sabe que ia fazer muita diferença. Hoje, se o Browns ganhasse aquele jogo, a gente não estaria 6-5, a gente estaria provavelmente liderando a FC Norte com uma vantagem até um pouco mais tranquila, mas não ganhamos e aqui estamos falando das frustrações de um torcedor de Cleveland. Você falou mais cedo a respeito de que o ataque aéreo, a falta de eficiência dele tem caído muito no colo do Stefanski, mas bora lá, uma confirmação, Baker Mayfield joga esse domingo, certo? Joga, foi ativado hoje, eu acho que foi colocado hoje como ativo, pelo menos foi o que o aplicativo do ESPN Fantasy me notificou. Eu não jogo Fantasy esse ano porque minha religião não permite, eu já passei muita raiva com Fantasy, então eu tô meio por fora disso. Mas vamos lá, o Baker Mayfield ele tem jogado no sacrifício por muito tempo nessa temporada, eu não vou lembrar desde quando que ele tá com uma lesão no ombro direito, né? Sim, é a lesão do jogo da semana 2 contra o Texans. Ele foi tentar salvar uma interceptação, deslocou o ombro e a gente descobriu depois que ele teve um rompimento, eu sempre esqueço o nome do tendãozinho que ele rompeu no ombro. Mas é uma lesão que vai se agravando semana a semana, né? E se agravou ainda mais no jogo contra o Cardinals, quando ele tomou um tackle do DJ Watt. Sim. E caiu sobre o ombro que estava machucado. E a gente achou que ali a temporada tinha acabado de verdade. Mas o homem tá aí, né? Mas aí, vamos lá. Nós temos um Baker Mayfield no sacrifício. Injury Report desse momento que eu falo do dia de hoje, estamos gravando no dia 25. Tô com ele aberto. O Schwartz, que teve uma concussão, não treinou ontem nem hoje. Donovan Peoples-Jones não treinou na quarta-feira e treinou limitado hoje. Sim. O Jarvis Landry, com uma lesão no joelho, não treinou na quarta-feira e treinou limitado hoje. Mas, enfim, se a gente tiver fácil se limitar só a alvos, inclusive, só para lembrar, o Baker Mayfield não treinou na quarta e treinou e teve participação total no treino de hoje, pra gente não deixar passar. Mas a gente olha, o Baker Mayfield limitado, todos os wide receivers desse elenco também não estão nas melhores condições.
Nesse momento, o Cleveland Browns é o 25º da liga, com 205,6 em jardas aéreas por jogo. Eu sei que lesão essa temporada não dá muito para ser desculpa, porque tem um Baltimore Ravens que tá todo fodido e tá líder da divisão. Ainda assim, não passa um pouco também por esse lance das lesões, o desempenho do Cleveland Browns ser tão baixo, e fora o fator Odell Beckham Jr., que todo mundo contava e no fim das contas ele acabou não jogando, ou seja, praticamente foi um homem a menos na temporada. E acaba sendo um prejuízo também falando em questão financeira, né? Tem muitas coisas que a gente pode falar sobre o Odell. Enfim, eu acho que, tentando responder sua pergunta, vamos lá. A gente tá vendo, sim, o Odell, o Browns realmente... Se você pegar, eu acho que mesmo com ele em campo, ele era muito subutilizado, né? O Browns não conseguiu encaixá-lo no sistema ofensivo, e eu até publiquei na época que tava rolando o boato de que ele ia ser dispensado mesmo, já tava aquela treta que ele tava afastado. Peguei um vídeo de uma insider da ESPN, eu sempre esqueço o nome dela porque é muito difícil, mas é uma mina que trabalha muito bem, gosto muito do trabalho que ela faz, e ela fez uma matéria muito foda explicando algumas coisas referentes à saída do Odell, porque uma visão que vai muito de acordo com o que eu vejo do motivo dele não ter se encaixado, né? Que o ataque ofensivo do Browns hoje ele é muito baseado em você estar no momento certo, na hora que você tem que estar lá. Então, basicamente, você tem... É um ataque que treina muito para que você saiba o tempo das jogadas. E pode ser que se o cara tava aparecendo livre numa jogada e não recebeu um passe, simplesmente pode ser que ele não deveria estar lá naquele momento. Por isso que, às vezes, você olha, pega alguns tapes e vê o Baker não olhando para um recebedor que tá livre. Porque no que foi treinado, no que é executado nos treinos e na hora do jogo também, às vezes aquele cara devia estar em outro lugar ou ainda não chegou no lugar onde ele devia estar, e a cobertura da defesa acabou deixando ele livre. E com o Odell acabava acontecendo muito isso, porque o Odell a gente sabe que ele tem um estilo de correr rotas um pouco mais... não digo que ele vai correr rotas erradas, ele corre um pouco mais freestyle, tentando criar uma separação um pouco mais com finta, algumas coisas do tipo, que acabam em alguns momentos alongando um pouco o tempo de rota ou encurtando. E nesses momentos ele acabava ficando ou muito marcado ou desmarcado. E aí você tem essa coisa de, às vezes, o Baker olhar para ele, pô, não tá livre, vou para a próxima leitura, e assim vai indo, né? Então isso foi se arrastando desde a última temporada até agora, né? A gente viu em alguns momentos, quando os dois estavam em campo, que eles tentavam se procurar e não rolava aquela conexão, aquela química. Tanto que quando o Beckham saiu, um dos lugares que eu até falei que seria muito bom para ele, se ele tivesse ido, era o próprio Green Bay Packers, porque eu acho que o estilo de jogo do Beckham casaria muito bem com as tentativas de fazer milagres do Aaron Rodgers, porque o Aaron Rodgers é um cara que é muito flexível. Fala, cara, se você vai chegar lá, eu vou colocar essa bola lá em você e você vai conseguir. Eu acho que casaria muito bem esse tipo de milagre, os dois juntos, né? E acabou que ele foi pro Rams, e ok, todos estão seguindo sua vida, mas o Browns, de certa forma, ainda sente falta de alguma arma que possa realmente ajudar essa equipe, né? A equipe tem sofrido muito com drops também, e acho que a gente pode falar também, é claro, é hipócrita demais da nossa parte não dizer que a lesão do Baker tem afetado o jogo dele, né? Querendo ou não, por mais que não seja o ombro de lançamento, né? Imagina você tentando jogar com o seu ombro machucado, e aquilo ali provavelmente deve ser eu não faço ideia de qual é a sensação, o nível de dor que ele está sentindo nesse momento, mas a gente está falando de futebol americano, a gente está falando de NFL, que é o nível mais alto de futebol americano que a gente conhece no planeta, e onde a qualquer momento, por mais que a linha ofensiva do Browns seja uma das melhores da liga hoje, é um contato, é alguma coisa que pega nesse ombro que você já fica tipo, puta merda, de novo aquela dor latente. Imagina você aguentar isso por ali 60 minutos, isso a gente tá falando do tempo total de jogo, né? A gente sabe que o jogo da NFL não dura 60 minutos no tempo total, mas imagina você ali levando o jogo o tempo inteiro, tentando se concentrar, tentando ser preciso, que é uma das coisas onde o Baker se destaca muito, da precisão dos passes. A gente sempre fala muito do passe dele, costuma ser aquele passe que parece que tem um laser, assim, uma bola muito forte, precisa, e ele tem sofrido bastante com isso, talvez um pouco pela lesão, talvez por precisar adaptar um pouco o jogo para que ele sinta menos dor. Então junta um pouco de um ano ruim com os recebedores. O Jarvis Landry, que é um cara essencial, líder desse elenco, está sofrendo com uma lesão no joelho.
se recuperou, voltou, acho que tem umas 2-3 semanas e ainda não tá conseguindo produzir num alto nível. No jogo contra o Lions foi decisivo, teve o primeiro TD ali do jogo, que abriu o placar depois de um tempo que o Browns estava ali batendo, martelando contra esse time do Lions, que parece estar encrencando para todo mundo que tem no cachazinho da FC Norte, né, Cleverton? Mas assim, como você falou no Jury Report, o Landry não treinou aí nos últimos dias, e a gente sabe que por ser uma peça essencial, existe aquele cuidado, existe aquela coisa de vamos tentar preservar, porque a gente já tá com uma rotação baixa em receivers, né? Você tem o People Jones, que é o cara que a gente espera que dê esse passo, que assuma o lugar do Beckham, assuma esse protagonista, é um Hulk, mas tem um potencial grande, e aí, muitas expectativas foram criadas em cima dele, né? O Landry também, você espera que ele consiga te ajudar, e ele é um cara que vai estar lá para você, por mais que ele não esteja te entregando, você sabe que pode contar com ele nos momentos decisivos, né? Mas aí você tem o Higgins, que é um cara que a gente esperava muito e não está tendo tantas oportunidades. A gente não sabe se é algum problema de treinamento, não está conseguindo entregar o que a comissão técnica precisa. E aí o Schwartz, que é uma aposta que veio desse ano para ser essa bola de profundidade, uma opção rápida, mas que tem sofrido com lesões também, né? Então o Browns acaba apostando muito no jogo com os tight ends, né? Njoku, o Austin Hooper, o Harrison Bryant, são peças que estão sendo muito usadas nesses últimos tempos. E agora, para esse jogo contra o Ravens, a gente tem talvez uma válvula de escape que vai ajudar muito esse jogo do Baker Mayfield a talvez voltar um pouco aos trilhos, que é o retorno do Kareem Hunt, que é um cara que recebe muito passe em screen, um cara que é muito usado como um recebedor também, e é um segundo running back diferente demais de tudo que a gente vê na liga, né? Você tem o combo Nick Chubb e Kareem Hunt, que ajudou muito o Browns a ganhar muitos jogos, a equipe conseguindo variar muito os dois nos snaps, ajudava muito essa equipe, tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo. A gente espera que a volta do Hunt consiga adicionar aí algumas mãos confiáveis para o Baker conseguir fazer esse ataque rodar do jeito que a gente já está acostumado a ver. Tá certo. Vamos falar de coisa boa pro torcedor do Browns. Eu vou deixar bem enfatizado isso pro torcedor do Browns. Bora lá. Vamos listar alguns nomes aqui. Greg Newsome II, Denzel Ward, Jadeveon Clowney, Myles Garrett. O que mais que a gente pode pensar aqui? Cara, essa defesa dos Browns, assim, você fecha o olho e Jeremiah Owusu-Koramoah, como eu queria esse cara no Baltimore Ravens, Heber do céu, você não faz ideia. Então, a gente pode fechar o olho no roster do Cleveland Browns e pensar qualquer um da defesa, assim, que a chance de você pegar um jogador muito bom é grande. Essa defesa do Cleveland Browns, se não é uma das melhores, talvez a de Tennessee esteja performando bem, mas a do Cleveland Browns é de dar inveja. Nesse momento, se a gente for falar em produção, o Cleveland Browns é o 8º time que menos cede jardas aéreas e o 7º time que menos cede jardas terrestres. Qual o buraco dessa defesa? Dá pra passar por essa defesa aí e conseguir ganhar o jogo enfrentando essa galera toda aí? Pô, Cleverton, vou te falar que às vezes você elogiando tanto assim, nem parece que você tá falando da minha defesa, viu? Porque a gente assiste o jogo, a gente passa tanta raiva. É só pegar o jogo contra o Patriots, cara. É claro que o ataque teve sim só parcela de culpa, mas a defesa não conseguiu parar nada do que o Patriots propôs. Tipo, nada mesmo. O Patriots deitou e rolou nas terceiras descidas, e é talvez aí o grande ponto onde o Browns tem sofrido muito para. O time tem conseguido ser consistente em primeira e segunda descidas, mas em terceira e quarta, rapaz, tem sido uma mãe. E assim, para não dizer que Patriots foi um caso isolado, a gente pode lembrar também lá, acho que foi no SoFi Stadium, esse jogo tiroteio que foi contra o Los Angeles Chargers. O ataque do Chargers é um ataque ruim de se parar, né? A gente viu aí alguns jogos que o Chargers oscilou e o ataque não foi o que a gente sabe que pode ser, que é esse ataque explosivo com um jogo aéreo fenomenal, comandado pelo braço forte do Justin Herbert, que consegue achar passes em profundidade, e tem receivers que conseguem acompanhar esses passes, né? E a secundária do Browns estava no momento ok, vou aceitar todo mundo aqui, e foi muito do que aconteceu, né? Em alguns momentos teve oportunidade de parar, a gente complicado, não vamos falar de arbitragem aqui, porque não é o nosso foco, mas como você falou, não é um caso isolado, mas assim, vamos tentar olhar o lado bom, até
porque eu tô aqui, de certa forma, para defender o Browns, né? Em algum momento vamos falar que trouxeram um cara que torce pro Browns, mas só tá fazendo um papel aleatório. Mas assim, a gente tem visto muitas coisas boas dessa defesa. O próprio jogo contra o Bengals, o primeiro confronto da NFC Norte que o Browns teve, primeiro e único até aqui, né? Foi um dos melhores jogos da equipe na temporada, né? Conseguiu anular muito bem a principal ameaça do Bengals, que é o Ja'Marr Chase, que vinha tendo um ano muito bom. Essa conexão entre o Chase e o Burrow tem funcionado muito bem. Acho que vocês até têm um testemunho para dar sobre isso, mas o Browns não vamos falar sobre isso, tá? Vamos seguir o barco. Deixa pra... Então, o Browns conseguiu anular. O Chase não teve, aparentemente ficou em casa naquele dia, não foi pro jogo. E foi muito bom isso pro Browns, né? São jogos assim que essa defesa conseguiu aparecer e ganhar uma moral na temporada. Mas aí que fica o grande X da questão. Qual é a defesa que a gente vai ver contra o Ravens? A gente sabe que enfrentar o Lamar Jackson, a gente não sabe, né? E até o momento acho que ele tá ativo pro jogo, mas ele tá lidando com a doença. Não, ele já treinou, já que estamos falando de Injury Report, ele já treinou, teve treino completo ontem e hoje. Então, mas na semana passada ele tinha começado treinando, né? Se não acontecer nenhum imprevisto, o Lamar Jackson joga. Minha preocupação nesse momento é o Marquise Brown, porque ele ainda tá limitado. Então, e aí a gente fica nessa dúvida, né? Tipo, a gente sabe que enfrentar o Lamar Jackson, o estilo de jogo que o Ravens usa quando ele tá em campo, é muito difícil, ó. É um dos jogos mais difíceis de parar na liga. A gente viu equipes fazendo muito bem isso esse ano, e eu espero, do fundo do coração, que o Joe Woods tenha assistido esses jogos, de que esteja com essas fitas lá para conseguir falar, ok, o que o Dolphins fez aqui que ajudou a parar esse time, né? Então, são expectativas que a gente tem. Agora, se a gente vai conseguir executar algumas coisas parecidas, é difícil saber. As peças, eu acho que estão lá, como você citou. A gente tem um front que está tendo muitos resultados. Garrett hoje é o líder em sacks e em QB hits da liga. A gente tem o Jadeveon Clowney, que tem ajudado muito contra o jogo corrido, né? Essa defesa ano passado sofria muito contra o jogo corrido e esse ano tem conseguido ser um pouco melhor. Um pouco, talvez bastante, eu diria, né? Do que era ano passado, tá bem melhor. Mas o grupo de linebackers deu um passo à frente com a chegada do Jock, mas ao mesmo tempo a gente esperava muito mais do Anthony Walker, com toda a expectativa que ele veio, do que ele poderia render lá em Indianapolis e poderia render aqui em Cleveland, né, como play caller, esse cara que é o líder da defesa em campo. A gente espera um pouquinho mais dele. Para nossa surpresa, um dos caras que a gente imaginou que não ia fazer tanta falta assim, tem feito muita diferença em campo, que é o Malcolm Smith, um veteranaço, foi campeão com o Seahawks, e a gente estava só falando, ok, esse ano vai ser o ano que a gente não vai sentir falta dele, e ano que vem a gente vai dispensar esse cara. Mas ele tem se mostrado muito útil e muito necessário nessa defesa. É um cara que tem feito muita diferença em campo, todos os snaps que está atuando, ele é importante, ele é decisivo. Terminou o jogo passado contra o Lions sem errar nenhum tackle, né? Então são coisas assim que vão fazendo diferença. Então a gente sabe que algumas peças nessa defesa têm se destacado e a gente não esperava. Ao mesmo tempo, o Denzel Ward, que é um dos destaques dessa defesa, começou a temporada muito mal e agora vem crescendo, tem ido muito bem. Contra o próprio Bengals, anulou o Ja'Marr Chase junto do Greg Nilsson, que também fez uma partidaça naquele jogo. E já falando dele, né, Greg Nilsson tem feito uma temporada de Hulk muito boa até aqui, um dos grandes destaques dessa temporada, dessa defesa. A gente tem falado muito dele lá no nosso grupo, a gente elogia muito. É claro, temporada de Hulk, a gente sabe que todo Hulk tende a sofrer muito no seu primeiro ano de liga, mas ele tem ido bem, pegou confrontos difíceis e tem ido bem, tem se mostrado um cara que valeu a primeira escolha, sabe? Eu acho que Cleveland tem um bom reforço aí nessa secundária, tá conseguindo formar uma boa dupla de cornerbacks, e a gente sabe o quanto é difícil formar uma dupla de cornerbacks nessa liga hoje, e o quanto é necessário também, né, Cleverson? A gente vê cada vez mais times montando combos de receivers, com esse jogo aéreo na NFL ficando cada vez mais difícil de parar. É muito bom você ter uma secundária que te ajude com isso, né? E aí, falando de secundária, a gente vê o John Johnson terceiro conseguindo de alguma forma se encaixar melhor nessa secundária. Estava meio perdido ainda no começo da temporada, mas de alguma forma vai encontrando seu espaço ali e mostrando que valeu sim o que Cleveland pagou nele na Free Agency.
E talvez essa dupla de safeties é que a gente ainda está se perguntando quem é o cara, né? A gente teve a volta do Green Delpit nessa temporada, teve um primeiro jogo muito bom, voltando, fazendo sua estreia por time, né? Ficou de fora na temporada passada, ele foi draftado no ano passado, mas sofreu uma lesão no tendão de Aquiles, ficou de fora a temporada inteira e veio estrear, se não me engano, na semana 3 ou 4 dessa temporada. Fez um jogaço, mesmo com snaps limitados, mas aí depois disso foi altos e baixos, assim como o Ronnie Harrison, que era um cara que a gente tinha uma expectativa gigante para essa temporada, mas tem atuado muito abaixo do que a gente esperava. Então, assim, respondendo a sua pergunta, depois de tantas voltas, né? Buraco nessa defesa tem um monte. A gente só não sabe como que ela vai pro jogo. O que a gente vai... Como a gente vai atuar, como a gente vai tentar fazer para parar o Lamar Jackson, é uma grande interrogação, uma grande incógnita, ainda mais tendo o Joe Woods como coordenador defensivo, que é um cara que vive com muito amor e ódio quando a torcida do Browns. É até legal depois de jogos assim, legal, claro, depois que perde a gente não fica feliz com nada, mas depois de um tempo você começa a olhar os tweets xingando o Joe Woods assim, depois de derrotas, o jogo que a defesa foi mal, é bizarro assim, sabe? E depois você pega jogos que ela vai muito bem, tipo, me desculpa Joe Woods, eu nunca te critiquei, não sei o que. Então tem esse caso de amor e ódio, e a gente na real só espera que ela consiga manter uma constância, né? Não precisa ser todos jogos espetaculares, mas que você consiga ter jogos constantes, que você consiga pelo menos forçar um ou outro turnover para poder ajudar o ataque e fazer aquela fórmula básica que a gente sabe que funciona muito na NFL, né? Se você consegue 1 ou 2 turnovers e seu ataque consegue converter um dos dois, a chance de você ganhar partidas na liga é muito maior. E é isso que a gente espera dessa defesa, essa constância, uma coisa que seja a média e não abaixo da média ou sempre muito acima, né? Uma constância no momento é tudo que o torcedor do Browns pede. Só lembrando que para esse confronto o Cleveland Browns vai pegar um Lamar Jackson um pouco diferente, né? Porque a liga se acostumou tanto a ver um jogo corrido explosivo, o Lamar Jackson sendo uma ameaça tripla, e dessa vez para 2021 a gente está vendo um Lamar Jackson muito mais passador e que está tendo problemas em ganhar jada com as pernas. Óbvio que ele continua com o mesmo atleticismo e tudo mais, só que a partir do momento que o jogo corrido depende quase que única e exclusivamente dele, porque o backfield não tem mais todo aquele talento, pro Cleveland Browns eu não sei o quão diferente e desafiador vai ser enfrentar essa versão 2021 de Lamar Jackson. Um cara que tem dado muito problema nos dois lados das coisas, né? A gente falava muito dele no jogo corrido, mas Exato. Aí ele falou assim, peraí, então vamos começar a passar essa bola. E esse ano, assim, como torcedor do Browns, é difícil falar bem desse cara, né? Porque ele fez a gente passar muita raiva já. Ainda faz. Mas a gente tem que reconhecer. A gente tem que reconhecer que dos QBs de 2018, com certeza, eu acho que é o que tá tendo o melhor momento. Éber, vamos lá, estamos chegando ao final do nosso preview, então vamos àquele momento clubista. Pega aí a sua jersey do Baker Mayfield, do Myles Garrett, eu não sei qual número que tem nas suas mãos aí nesse momento. Rapaz, se eu te falar os números das camisas que eu tenho aqui, são tenebrosos. A gente ganhou de presente, então a gente não pode reclamar, né? Mas eu tenho 3 camisas do Browns hoje. Uma do Brandon Whedon Deus e do céu. 2 do Corey Coleman. Deus do céu. Ok, cavalo dado no céu dos dentes, né? Exatamente, então tá certo. É isso aí. Obrigado, meu amor, por ter me dado minhas camisas. Te amo. É isso aí. Primeiramente, um matchup pra gente ficar de olho nessa disputa, tá? E aí você já pode emendar depois com uma bold e o seu palpite de placar. Lembrando que ninguém está acertando palpite nenhum aqui na Casa do Corvo, estamos errando todos. E se você vier me falar que esse jogo vai ser fácil, algum torcedor vai aí te dar uns cascudos, tá? Na verdade, eu acho que... vamos lá. Eu, sendo muito honesto, por mais que a gente sempre deseje, sempre achei de alguma forma legal jogar no prime time, em alguns momentos eu odeio isso, sabe? É muita pressão, é uma coisa que tá todo mundo te olhando e você sabe que no outro dia, se perder, você já começou a tomar um TD, o WhatsApp começa a bombar. Jogo de prime time é pra jovem.
É pra jovem, tá? A gente que é velho, a gente gosta de assistir o jogo das 2 da tarde, porque aí perdeu, afoga as mágoas na cachaça, já passa pro próximo jogo, já foi. Esquece. Prime time não, cara. Você vai dormir tarde, corre o risco de acordar puto, vai todo mundo falar, vai acordar cansado porque foi dormir às 2 da manhã. Acordar, isso não é né? vida, cara. Porque às vezes, dependendo do êxtase da vitória, a gente nem dorme. Foi meio assim ano passado contra os Steelers. Tipo, foi muito difícil de dormir e todo mundo sabe por quê, né? O Browns veio de tantos anos sem ganhar um jogo de pós-temporada, quando ganhou no passado, quem queria dormir? Oxi, queria dormir tanto nessa vida? Então, não sei, é realmente difícil de ter uma relação gostosa com esse horário para jogar, mas a gente sabe que quem quer jogar pós-temporada tem que se acostumar, né? Porque são esses horários que tem para jogar. Mas enfim, o que a gente pode esperar desse jogo, Cleverson? Como você falou, difícil imaginar um jogo fácil. Apesar dos poucos confrontos que eu acompanhei aqui da nossa divisão, o único que foi assim muito parelho, eu acho que talvez tenha sido o primeiro Bengals e Steelers, se não me engano. Eu não lembro o placar agora, mas foi um jogo disputado até. Mas aí depois você pega Bengals e Ravens, o Bengals passeou. Você pega Browns e Bengals, o Browns não sofreu. E agora a gente tem aí 2 jogos da NFC no mesmo dia, né, na rodada. E a gente não sabe exatamente o que pode acontecer, né? E, tipo, olhando tudo que tem rolado, eu acho que tem tudo para ser um ótimo jogo, com 2 equipes que precisam muito da vitória, ainda mais sabendo que tem um outro jogo de um outro divisional rolando no mesmo dia. As 2 equipes vão entrar em campo já sabendo o que aconteceu, então acho que isso de alguma forma coloca um pouco mais de pressão sobre o ombro dos 2 times, talvez um pouco mais sobre a do Browns, porque eu acho que dificilmente o resultado desse jogo entre Bengals e Steelers seja um empate, mais que nós dois aqui a gente sabe que no fundo do coração a gente está torcendo por um empate, né? Mas a gente sabe que isso é quase impossível. Empate de 0. Exatamente, 100 pontos, por favor. Aquele jogo feio que o nosso amigo Danilo e o pessoal lá do rodeio vão ficar com o olho sangrando. Mas... E rapidinho, só porque você mencionou o confronto, foi 24-10 pro Cincinnati Bengals lá na semana 3 desse Bengals Steelers aí. Então, e assim, só continuando a linha de raciocínio, tipo, eu acho que talvez esse fator do Browns tá ali no fundo da FC Norte, jogando contra o líder, já sabendo do resultado do jogo da manhã, possa complicar talvez um pouco mais ainda a vida do Browns. Pega um adversário que tá num momento melhor, pega um adversário que tá jogando em casa, que vai estar com o estádio lotado, e a gente sabe que a torcida do Ravens costuma fazer um barulho legal, principalmente em jogos de prime time, né? É um cenário assim, pode parecer até jogar responsabilidade, né? Mas o cenário é muito favorável para Baltimore, né? Jogando em casa, tá num momento melhor. Por mais que as lesões aí estejam iguais para as 2 equipes, eu acho que Baltimore ainda leva aquele favoritismo que a gente levantou até no começo da temporada, talvez muito por conta da cultura de ser um time que é cascudo, que tem uma comissão técnica que sabe fazer o time ganhar jogos difíceis, né? E é um tipo de jogo que talvez essa comissão técnica possa ter uma vantagem até com o estilo de jogo que possui e tudo mais. Mas vamos olhar para o passado recente desse confronto, Cleverson. O Browns foi lá em Baltimore não faz muito tempo, deu um cacete no Ravens. Depois a gente vai para ano passado, o primeiro jogo entre as equipes, o Browns toma um cacete do Ravens. Então, tipo, quando que a gente vai ter um jogo que vai de acordo realmente com o que a gente espera entre Browns e Ravens? Pô, aquele jogo das câimbras do Lamar Jackson, né? foi um jogo pegado, cara. Aquele jogo foi um jogo complicado. Então, e eu acho que assim, a gente espera que câimbras, né? Até agora que eu me toquei no que você falou, câimbras em algum momento, né? Então, se eu não me engano, acho que teve 2 viradas aquele jogo. Foi. Se você tinha problema cardíaco e você assistia aquele jogo, provavelmente você terminou assistindo no hospital, né? Mas... Pô, você tá falando isso, cara, você ficou sabendo que teve um torcedor dos Steelers que morreu? Não sabia, meu Deus. Aqui do Brasil ou de lá? Não, de lá. Cara, foi algum jogo dos Steelers que o jogo foi pra prorrogação, se eu não me engano. Foi tanta emoção que o cara não aguentou e morreu, cara. Meu Deus do céu. Não sabia disso não. A FC Norte tá nesse nível, cara. Se você tem problemas aí, consulte seu médico antes de assistir o jogo. Principalmente esse de domingo, que é um prime time, tem tudo pra ter uma dose a mais de emoção.
E, cara, vou tentar ser mais sucinto agora, já acho que viajei muito na maionese aqui nas minhas opiniões, mas para tentar ajudar o nosso amigo ouvinte que está aqui, eu acho que a expectativa é sempre a melhor possível, porque são equipes que estão ali brigando, o Ravens brigando pela liderança, o Browns ainda está no páreo, vai entrar na bye, vai conseguir recuperar boa parte dos jogadores, ainda tem, por mais que a gente já tenha avançado muito na temporada, ainda tem chão, e ainda tem muitos confrontos difíceis para as duas equipes, né? Pelas 4, na verdade. A gente está falando de uma divisão que está literalmente ferrada em questão de calendário. Mas esse jogo em específico, ele é importante demais. O Browns jogou um jogo e ganhou esse jogo na divisão. O Ravens jogou um jogo e perdeu esse jogo na divisão. É isso mesmo? Isso, foi só aquele vareio que o Cincinnati Bengals deu. Nesse momento o Ravens está 0-1. Então, e olha como é importante para esse confronto para as duas equipes, né? Acho que até vou te pedir ajuda para validar se o meu raciocínio estiver certo. Se o Browns ganha, por mais que esteja com um recorde pior, ele fica melhor na divisão que o líder da atual conferência. E o Ravens, se ganha o jogo, ele consegue um recorde, melhora ainda mais o recorde e consegue melhorar a sua campanha dentro da divisão. Então, olha como tem um confronto decisivo para a partida. Olha como tem um cenário de decisão para esse jogo e como ele é tenso, né? Complicado, né? O Browns, ele só não pega a liderança da divisão ganhando esse jogo porque tem uma derrota a mais, né? O Browns iria para 7-5, o Ravens para 7-4 e aí, né, vai depender da semana seguinte pro Browns tomar a liderança. Cara, Sim. Tá tudo aberto. Sim. Na NFC Norte. E é exatamente isso, né? A gente fala o Browns, teoricamente, tem um jogo... se não me engano, tem um jogo a menos que as equipes, né? Acho que vai para bye agora, ou um jogo a mais, não sei, tem um jogo a mais, na verdade. Até tudo se igualar agora que o Browns descansa. O Bengals acho que já foi para bye, o Steelers já foi para bye. Falta só Browns e Ravens agora. Então a gente está caminhando aí para um momento onde a gente vai começar a ter um divisor de águas e eu acho que ele começa nesse domingo já, né, Cleverson? E o que posso te dizer de placar? Como clubista que sou e clubista serei, eu vou apostar na vitória do Browns. Sofrida. Eu acho que com momentos de passar mal, inclusive, mas eu aposto numa vitória sim. E eu digo mais, cara, como clubista e iludido que sou, eu vou dizer que é um jogo que vai mudar para melhor, assim, a sorte do Browns na temporada. Assim como a gente está acostumado aqui no futebol brasileiro, né? Quando a gente joga um clássico, geralmente quem tá pior ganha e muda toda a sorte, né? Eu acho que vai acontecer um pouquinho disso nesse jogo. É meu palpite. Olha, não mudando a sorte do Ravens, pode mudar a sorte dos Browns aí, que tá tudo certo, tá tudo ok, sai todo mundo feliz. E faltou a gente falar um pouquinho, falamos tanto de Lamar Jackson, e eu acho que um confronto interessante vai ser as trincheiras dessa vez. Normalmente, confronto de AFC Norte é muito físico, é muito pegado, Sim. É futebol americano raiz, como a gente gosta de dizer, e a linha ofensiva do Baltimore Ravens não vem vivendo um dos seus melhores momentos. Alejandro Villanueva não vem numa boa fase, o guard que está do lado dele, que é o Ben Powers, também não vem fazendo um bom jogo. Domingo passado ficou visível isso do tanto que o Tyler Huntley apanhou, tomou sec naquele jogo, foram 6 sacks naquela partida, boa parte do lado esquerdo. O Patrick McCarry está voltando de lesão, então ele não está 100%, está ainda se recuperando. Linha ofensiva, entrosamento, então você precisa ainda engrenar, se manter firme. Um lado que não está bem prejudica o outro e tudo mais. E caramba, cara, a pressão do Cleveland Browns, se o Cleveland Browns também tentar emular o que o Miami Dolphins fizer, eu prevejo muita porrada em cima do Lamar Jackson. Muita porrada. Eu acho que a diferença só tá no que o Lamar Jackson é um cara que sabe sair melhor dessa pressão, né? Sim, ele é um pouquinho mais móvel. Talvez é o que salve, né? Mas, assim, dependendo do jogo, não ajuda muita coisa. A gente viu contra Miami quinta-feira à noite, apesar de ser um jogo atípico. De certa forma, eu tô apostando que esse jogo vai ser 24-21, Baltimore Ravens. No overtime, esse jogo vai pra prorrogação. Como tem que ser Baltimore Ravens e Cleveland Browns, desculpa, gente, mas vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo apertado. A gente vai sofrer de novo. E aqui eu vou meter 2 volts. Já que os meninos não estão aqui, eu vou representar por eles. Em primeiro, vai ter uma interceptação nesse jogo. Eu não sei se o Josh Bynes vai pro jogo. Se ele for pro jogo, vai ser uma interceptação do Josh Bynes. Como ele tá ameaçando há muito tempo, volta e meia você vê ele cortando linha de passe e tudo mais, ele vai forçar uma interceptação. Ele vai conseguir.
e o primeiro touchdown do Rashad Bateman, que está aí levando à frente essa campanha. Vamos ver o primeiro touchdown do Rashad Bateman, nosso wide receiver calouro, movedor de correntes. E é isso, fechamos por aqui, falamos bastante, para você ver como é que confronto de divisão dá pano para manga. Heber, é isso, cara. Muito obrigado pela participação, muito obrigado aqui pela presença. Que essa aqui seja mais uma de várias que venham a acontecer. E o microfone nesse momento é seu, meu querido. Muito obrigado e faça aí o seu jabá. Claro, vamos lá. Eu até me peço desculpas que eu dei o meu palpite, mas pela metade, né? Nem citei placar. Eu nem gosto de falar tanto de placar assim, porque se eu citar 2, 3 que eu acertei na mosca, é muito. Mas aqui a gente errou todos. Eu acho que essa é a graça, no final das contas, a gente falar placar errado para quem tá escutando, no final das contas, vir cobrar a gente, que a gente só erra placar. Mas, sendo assim, bem honesto, eu acho que se a gente tiver tantos pontos assim, vai ser uma coisa fora da minha expectativa. Eu não prevejo um tiroteio, como foi, por exemplo, o Browns e Chargers, ou como foi aquele último jogo no ano passado. Eu acho que os ataques estão em momentos diferentes e a gente tem defesas um pouco mais equilibradas do que a gente teve naquele ano. Eu prevejo ali talvez um 27 a 20. Acho que é um bom placar para apostar, 27 a 20 Browns. E aí, fechando, para agradecer demais o convite, em nome da Dog Pod Brasil, é um prazerzaço estar aqui nesse querido canal Irmão, que domingo não é irmão, vai ser rival, e tá tudo bem, é sobre isso. Domingo o Trash Talk vai comer solto, você que acompanha a gente no Twitter. Sim, o pessoal, na verdade no Twitter quem fica mais é o Murilão, né? Mas a gente então troca umas pontadas por lá, não tem problema não. Mas eu acho que no final das contas, agradecer demais a oportunidade, saber que essa semana foi corrida, quase não deu certo, acabou dando. Graças a Deus deu certo para a gente conversar um pouquinho aqui, trazer um conteúdo legal para o nosso amigo ouvinte. E para falar um pouquinho mais do nosso projeto, a gente está meio parado com os podcasts, alguns problemas aí do pessoal que participa, de tempo e disponibilidade. A gente não tem conseguido encaixar para continuar com a programação, mas as nossas matérias, os conteúdos nas redes sociais estão rolando normalmente. Então, se você quiser acompanhar a gente, além do Fambonanet, como todos nós aqui estamos lá no nosso querido e amado portal nosso agregador de equipes do Brasil, né? A gente costuma falar, fambonanet.com.br/DalvoPodBrasil. Você também encontra a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter, no @DalvoPodBR, tá certo? No YouTube, você também vai encontrar a gente lá no Dalvopod Brasil. Acho que são esses, Cleverton. Quem quiser me seguir também nas redes, no Twitter ou no Instagram, @Eber_87 ou Eber Barros, se você quiser procurar. Tô sempre por lá tentando trazer uma ou outra coisinha legal pra gente conversar. E eu acho que é isso. Falamos bastante. Eu queria te agradecer demais, cara, porque gosto de estar aqui porque a gente sempre troca uma ideia legal, a gente consegue conversar bastante e eu acho que é isso. Trazer essa reflexão legal para quem tá ouvindo a gente do outro lado. Imagina, cara, a Casa do Corvo que agradece. E a gente agradece também você, querido ouvinte, que escutou esse papo. A gente espera que tenhamos conseguido levar bastante informação para você chegar preparado no Sunday Night Football e conectar bastante e já saber, imaginar o que pode ser esse confronto. Nos vemos semana que vem para falar sobre o recap desse tão aguardado Sunday Night Football. E é isso, galera. Nos vemos então semana que vem e até mais.